Queridos, vamos tratar hoje, de modo específico, sobre o amadurecimento e a manifestação do anticristo. Isso porque o tema proposto, ele segue uma ascensão numa perspectiva desde o começo da história humana até o final. Uma perspectiva de Gênesis para o Apocalipse. Por isso diz o tema, de Babel a Grande Babilônia. E é um eixo histórico durante todo o qual foi sendo gerada uma consciência anticrística, antideus, anticristã. E depois de termos falado muito sobre a obra, ao longo do tempo, é preciso que nós hoje falemos de um modo um tanto mais específico acerca do aspecto escatológico desse amadurecimento do anticristo e dessa manifestação do anticristo nos últimos dias. Eu quero começar apresentando aos irmãos a questão do tempo e o espírito do anticristo. Para tanto, convido a vocês a abrir a escritura em 1 João, capítulo 4, versículo 3. E vamos abrir também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos começar por 1 João, capítulo 4. Versículo 3. A leitura desse texto, ela se faz importante para nos situar em relação ao tempo e ao espírito do anticristo. Já disse isso aqui em outras mensagens, mas a importância de se falar, de fazer menção constante, é para que nós sejamos redirecionados na concepção já instaurada acerca do anticristo. Ou seja, existe uma concepção tradicional, sedimentada no coração da maioria esmagadora dos cristãos, de que o anticristo é uma figura histórica e escatológica. Histórica porque ele haveria ou haverá de se manifestar num dado tempo da história. Ou seja, se eu perguntasse para vocês acerca do que se conhece, do que se chama por a descoberta ou descobrimento do Brasil, todos vocês na escola devem ter ouvido falar sobre o descobrimento do Brasil, no ano de 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou com suas caravanas aqui nas terras brasileiras, e aí tem toda aquela história. Então, se diz que o descobrimento do Brasil, sem entrar em nenhum mérito da história, é um fato histórico. Ou seja, ele aconteceu num dado momento da história. No ano de 1500, salvo engano, no dia 22 de abril, tá bem, hein? De 1500. Então é um fato que aconteceu na história. Quando se diz de um fato histórico, ou de alguma coisa com natureza histórica, se diz de algo que acontece num dado momento. Então, a visão estabelecida acerca do anticristo é que ele é um ser histórico. Ou seja, ele há de se manifestar em algum momento, ele há de surgir em algum momento da história. Então, essa visão é uma visão correta? Eu diria que sim, que há alguma coisa de correto nisso, por eu acreditar pela própria Escritura que haverá um tempo marcado da história em que ele haverá de se manifestar. Agora, entenda que essa manifestação não implica a sua inexistência antes deste momento. De modo que eu não posso presumir que o anticristo seja um homem de modo específico. Eu devo entender que pode haver um homem historicamente manifestado no tempo que corporifica e em razão da sua ação político-religiosa no mundo, ele possa exprimir o espírito do anticristo, que é muito maior do que uma manifestação meramente histórica. Por exemplo, quando se fala de Jesus de Nazaré, aqui hoje foi dito, nosso irmão pastor Eleilson falou sobre o nome Jesus de Nazaré. Ora, quando nós falamos Jesus de Nazaré, estamos falando acerca de quê? Da manifestação histórica do Cristo de Deus.
Quando João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele está dizendo, o verbo que era desde o princípio, o verbo que é Deus, e portanto é o verbo eterno, como diz Hebreus no capítulo 7, né? Sem princípio de dias, nem fim de existência, sem pai, sem mãe, sem genealogia, o que implica a sua eternidade, e portanto fora do tempo, esse eterno, ele se faz carne. Então tem um momento histórico, a encarnação do verbo é a sua historicidade entre os homens. Mas não podemos tomar a historicidade do verbo, ou seja, a manifestação do tempo, e reduzi-lo a essa manifestação. Ou seja, o Cristo de Deus é maior do que Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é o homem que se manifesta no tempo, e esse homem gerado de Maria, portanto criatura, é uma expressão e uma corporificação do Cristo eterno de Deus. Os irmãos entendem? E portanto eu posso dizer claramente que embora o Cristo de Deus tenha se manifestado há 2000 anos, o Espírito de Cristo esteve agindo em toda a história humana. Nunca houve tempo em que o Espírito eterno, do Cristo eterno, não estivesse trabalhando em toda a humanidade. É aquilo que Pedro diz na sua epístola, salvo engano, no capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 11, ele diz que os profetas, antes de Cristo, ou antes da encarnação do Cristo, antes da sua manifestação histórica, os profetas ansiavam a saber acerca da salvação a nós destinada, e eles inquiriam acerca dessa salvação mediante o Espírito de Cristo que neles estava. Olha, o Cristo não havia ainda se encarnado, não havia nascido da carne de Maria, mas lá já estava o Espírito de Cristo agindo no homem. Isso implica que o Espírito de Cristo é muito maior, a sua obra é muito maior do que a mera manifestação no tempo. E essa manifestação no tempo, ela se faz necessária, mas para que fique evidenciado aos homens e ao universo aquilo que os sentidos não podem perceber. De semelhante modo ocorre com o anticristo. Não se pode pensar que o anticristo seja um ser meramente histórico, ou a se manifestar no tempo, mas que essa manifestação futura, ela será apenas uma expressão do espírito do anticristo, que já está agindo desde, eu diria, de acordo com o meu tema, desde Babel. Mas, na verdade, dizer desde Babel é porque nós tomamos Babel, a construção e a cidade de Babel, como sendo o símbolo da rebelião dos homens. Porém, a manifestação desse espírito anticristo, ou contra o ungido de Deus, levando em consideração que o ungido de Deus é a expressão exata da divindade do Pai, esse espírito age desde a queda de Lúcifer. Ou seja, o anticristo, tão aguardado pelos cristãos, nessa expectativa escatológica, já está agindo há muito tempo. Antes da criação do homem já estava agindo. É esse espírito de oposição. Pare um pouco para pensar naquilo que nós falamos. Às vezes nós falamos expressões sem refletir o significado. Você fala anticristo, você pensa num homem que vai se manifestar. Um europeu, um César romano, né? Um César do Império Romano, tal. Entretanto, a palavra anticristo é aquele que se opõe frontalmente ao Cristo de Deus. Por isso eu dizia ontem que o salmista Davi, já no seu tempo falava dos reis da terra, dos príncipes e dos povos, que se levantam e conspiram contra Deus e contra o seu ungido. Se você leva em consideração que o ungido é o Messias, em hebraico, e o ungido é o Cristo, apenas mudando para a língua grega, ungido é Cristo. Cristo quer dizer o ungido. Então Davi já falava que os homens, os reis, os príncipes,
se levantavam contra Cristo e, portanto, eram anticristo. E para que você fique bastante tranquilo com o que eu estou falando, leia comigo 1 João capítulo 4, versículo 3. E todo espírito, que maravilha, né? Todo espírito, ele quer dizer, pode ser o seu, pode ser o meu, ou pode ser qualquer um outro. Todo espírito, de maneira diversa, que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este quem? Este espírito, mas é um espírito específico? Ou seja qual for o espírito, se porventura esse espírito, essa disposição, tá, irmãos? Espírito é disposição, porque o espírito humano, todo espírito humano procede de Deus. Não é um ser humano cujo espírito humano não venha de Deus. Afinal, o espírito humano foi gerado pelo sopro divino. Ele sopra, ali em Gênesis 2,7, e gera no homem o espírito humano. Quando diz, todo espírito que não confessa a Jesus, este não procede de Deus. Esse espírito que não confessa, não procede. Portanto, nós devemos entender, espírito enquanto toda pessoa cuja disposição do coração não confessa a Jesus, tal disposição, tal entendimento, tal visão, tal concepção, não procede de Deus. Aí ele continua dizendo, pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Se você tomar o início, todo espírito que não confessa, você vai entender que é possível que haja várias pessoas cuja disposição não confessa. Sim ou não? Esse todo quer dizer qualquer um, não importa. E se você então prosseguir no texto dizendo que se esse tal espírito não procede de Deus, de onde ele vem? Aí diz, pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Ou seja, o espírito do anticristo age em tantos corações que não confessam a Cristo, em tantos corações que não reconhecem a Cristo, em tantos corações que não têm o Cristo de Deus enquanto sendo o ideal divino, enquanto sendo a manifestação divina, enquanto sendo a saída e a solução divina para o homem. E para que isso fique mais ainda claro, continue a ler rapidamente o finalzinho do texto. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Em que ano João escreveu essa epístola? Em que ano João escreveu essa epístola, aproximadamente? Volta do ano 90, né? Da era cristã. Não podemos precisar a exatidão, qualquer datação exata, né, não corresponde aos fatos, mas vamos colocar ali a última década do primeiro século, né? O último decênio do primeiro século, ou seja, no ano 90, 95 da era cristã, João já estava dizendo isso há 1.900 anos atrás, que o espírito do anticristo vem e presentemente já está no mundo. Então João está dizendo, tire do seu coração essa ideia de mera manifestação histórica e escatológica. No sentido, não é que você não deva ter tal pensamento escatológico, não estou dizendo isso, mas a mera concepção, né, futura, e que você entenda que havendo uma manifestação futura, o fato é que enquanto não há a manifestação, já existe uma obra dele, ele já está presente, ele já está agindo, ele já está trabalhando. E eu friso isso porque os cristãos têm uma perspectiva escatológica, futurística, de que esse tal anticristo virá para cumprir uma obra. A sua obra prática vai ser de oferecer aos homens
uma marca, o que hoje em dia se diz o chip, né? Hoje em dia falam chip. Mas no meu tempo de infância, quando eu tinha meus 6, 7, 8, 10 anos de idade, se falava nas Assembleias de Deus, não, em todas as igrejas, né? Porque era o entendimento que tinha na época, falar da Assembleia de Deus, porque eu era da Assembleia de Deus, mas se falava de um carimbo, o carimbo da besta. Quem já ouviu essa expressão de carimbo? Há muitos anos. Porque a época, né, pastor Luiz, era o que se tinha de melhor entendimento. Vindo com carimbo, cada um com sua mão esticada e vai, carimba, 666, carimba. Aí o tempo foi passando, aí as tecnologias foram vindo, e aí se falava posteriormente lá do código de barras. Leitura a laser, ó, já foi evoluindo. Depois, com a tecnologia cibernética, né, passou a se falar então do computador, até chegarem hoje no tal do biochip, né, implantado sob a pele para carregar aqui as suas informações. E se diz, portanto, que havendo recebido tal selo, tal marca, tal nome na mão ou na testa, tal pessoa será lançada no lago de fogo. Não tem salvação para essa pessoa. Aí eu peço que vocês reflitam comigo, em nome de Jesus, por um momento. Pense um pouco acerca de Deus. Eu dizia agora há pouco para o pastor Marcos e os demais irmãos aqui, como que o ser humano, as pessoas, o religioso, as religiões banalizam a questão da morte eterna. Ou seja, falam que o fulano de tal vai para o lago de fogo. Se você perguntar, mas por qual motivo alguém seria lançado no lago de fogo? Aí vão dizer, não, porque bebe vinho, porque bebe cerveja, porque bebe pinga, porque dança, porque usa essa roupa, porque não vai à igreja. Eu sei que todas essas coisas elas têm que ser compreendidas dentro de um âmbito, né, saudável, evidentemente. Mas é muita banalização você julgar que o eterno lançaria uma vida no lago de fogo, e a compreensão ainda é equivocada, porque se diz que vai ficar queimando no tacho eternamente. Noite e dia, nunca vai acabar. 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, 1 sextilhão de anos, e a alma penada nas labaredas do fogo, pelas eternidades sem fim, o capeta com seus demônios furando com um garfo, de baixo para cima, e ainda tem aquele que traz um saco de enxofre para jogar no fogo, para ficar fedendo. O tormento eterno, né? As labaredas, as almas clamando e rangendo, né? Isso é uma banalização. Lógico, alguém vai dizer, não, mas a Bíblia diz. Não, a Bíblia não diz isso. É a sua leitura e a sua compreensão que é deste modo, né? A própria Escritura vai declarar que se você quer um exemplo do fogo eterno, basta que você olhe para as cidades de Sodoma e Gomorra. Ou seja, se você for à região hoje, porventura está lá até hoje a arder as chamas de Sodoma e Gomorra? Estão lá as chamas até hoje? O clamor eterno, o povo gritando lá em Sodoma? Não, simplesmente, se você chegar ao local exato dessas cidades, você vai encontrar o mar morto. Ou seja, a vida foi extinta de tal modo que está lá a ausência de vida, lago de fogo, fogo enquanto a purificação da terra, da criação de Deus, de todo mal. Tudo que é mal será queimado, será extinto eternamente da existência, será banido da existência. Mas então, se diz, não, se digamos que a pessoa, independentemente de qualquer coisa, se ela aceita o tal chip, vamos dizer, está condenada. Está condenada. Por que Deus condenou tal pessoa? Ora, porque ela aceitou que os seus documentos fossem transferidos das cédulas para um chip. Sua conta bancária, seu nome, seu CPF. Será que a salvação, a condenação, ela se resume no tipo de documento que você usa, se está dentro de um chip, ou se está dentro da carteira, nas cédulas de identidade de outros documentos? É assim que nós pensamos? Nós temos que considerar, o espírito do anticristo já está agindo. A obra dele já está acontecendo na terra. Desde João já se dizia, presentemente já está no mundo. E ele já está
a selar as pessoas nas testas e na mão. Já está acontecendo esta obra. Nós temos que entender, portanto, o sentido profundo e espiritual dessa marca, para nós podermos saber, será porventura que eu não estou me permitindo ser marcado? Será que fugindo eu do tal biochip, não estou indo ao encontro da marca da besta? Será que fugindo eu do chip, não estou abraçando essa marca? Então, essa é a razão da importância de se discutir esse tema. Veja bem, na segunda epístola de João, vá um pouquinho para frente. Segunda epístola de João, capítulo único, versículo 7. Um outro aspecto é que não somente esse anticristo não é um ser meramente histórico e escatológico, como também esse espírito é um espírito coletivo, não é um espírito único e exclusivo de um indivíduo, mas é coletivo. Olha o que João diz aqui no capítulo único da segunda epístola de João, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Ele diz que muitos anticristos, capítulo 4, versículo 3 da primeira epístola, têm saído pelo mundo afora, negando uma mensagem, negando o Cristo de Deus e pregando uma mensagem anticristã. Então nós vemos pela Escritura como que esse espírito já está agindo desde sempre na história humana. Mais um texto, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer categoricamente acerca disso. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 1 a 7. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Veja com que clareza o apóstolo Paulo trata o tema. Ele começa dizendo, olha, que vocês não fiquem perturbados, que vocês não sejam movidos na vossa mente, seja porque um espírito disse algo, ou alguém escreveu uma carta usando o nosso nome, dizendo que o dia do Senhor chegou. Então, no tempo de Paulo, havia muita especulação escatológica, muita especulação acerca da vinda de Cristo. E não poucas pessoas saíam pregando um tanto de coisas, dizendo que o dia do Senhor já havia acontecido, que Cristo já havia vindo e que os outros tinham ficado. E aí os crentes novos convertidos, numa época em que o conhecimento da verdade ainda estava muito limitado, porque não havia a Bíblia disponível e escrita do modo como temos a todas as pessoas, ocorria que os irmãos ficavam perturbados com tanta informação e desinformação. Na época deveria ser o fake news da época, né? Desde sempre havia o fake news, né? As conversas, olha, o apóstolo Paulo disse que Jesus já veio, e o povo ia acreditando, e Paulo fala, não, cuidado, não vos demovais da vossa mente, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele está dizendo, olha, antes da vinda de Cristo
e da nossa reunião com Ele, ocorrerão duas coisas. Primeiro, ocorrerá a apostasia. E o filho da iniquidade, o homem da iniquidade, o filho da perdição, haverá de se revelar ou de se manifestar. Então observe o que ele está dizendo. Eu estou dizendo de algo futuro. A vinda de Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então ele está dizendo, a humanidade, ela está caminhando para um tempo de apostasia da fé, em que os corações ficarão apostatados de Deus. Ou seja, a humanidade caminha para um tempo de um caos da espiritualidade, um caos da comunhão, um caos do relacionamento. E é nesse contexto, portanto, de apostasia, e somente aqui é possível que se revele o homem da iniquidade. Este homem que, como nós falamos no primeiro dia, é um homem coletivo ou individual? Coletivo. Ora, como é que nós sabemos que é um homem coletivo? Ora, porque desde os primórdios, dissemos isso aqui abundantemente no primeiro dia, estão sendo gerados dois homens. A Escritura, embora fale de coletividade, mas a antropologia bíblica é muito clara e diz que está sendo gerado um novo homem. Este novo homem, ele é um homem coletivo. A própria Escritura coloca como Cristo, o Cristo de Deus, o cabeça, e a igreja o seu corpo. Ora, a ideia de cabeça e corpo é o que a própria Escritura vai dizer em Efésios, vai dizer na Epístola aos Colossenses, é o novo homem, um homem coletivo, um homem crístico. Razão porque Paulo vai ensinar também que nós, os chamados, para constituir o corpo de Cristo, estamos sendo o quê? Estamos sendo transformados. Estamos nos revestindo deste novo homem. Estamos sendo conformados à imagem do Filho de Deus, para que este Cristo coletivo tenha uma expressão sobre toda a terra. Cristo está sendo gerado em nós. Paulo diz isso aos Gálatas capítulo 4, versículo 19, até Cristo ser formado em vós. Romanos capítulo 8, versículo 30. Nós fomos predestinados para sermos conformados à imagem do Filho de Deus, para que esse novo homem possa encher toda a terra. Semelhantemente, um homem velho, terreno, está sendo gerado, desde Adão caído, de modo que quando Paulo escreve o capítulo 5 de Romanos, ele fala sobre dois homens. Ele fala Adão e Cristo, ou seja, em suma, todos os homens, ou eles estão em Adão, ou eles estão em Cristo. Ou você está sendo gerado, formado, construído, edificado, corpo de Cristo, portanto Cristo, ou você está sendo gerado, velho homem, Adão, anticristo. Então a Escritura é muito clara nessa questão de haver apenas dois homens, ou Adão ou Cristo, ou o velho homem ou o novo homem, ou o homem terreno ou o homem celestial. De modo então que Paulo diz que a humanidade está caminhando para um tempo de apostasia, um tempo em que Deus seria tirado completamente do cenário das mentes, das consciências e dos corações, para prevalecer um ateísmo não filosófico. A era do ateísmo filosófico passou, exatamente ali por volta do século XVIII, século XIX, foi o tempo áureo do ateísmo filosófico, talvez desde a época do iluminismo, desde então o Renascimento, aí vem iluminismo, daí para frente começa uma era do ateísmo filosófico, que tem o seu ápice, a sua explosão exatamente no século XIX, mas essa apostasia se fala de um ateísmo prático. É aquele que as pessoas confessando com os lábios não têm uma correspondência no seu viver. Ou seja, um orgulho de se falar em fé e acreditar em Deus, mas Deus está completamente fora da vida das pessoas.
O próprio Cristo declarou isso profeticamente, ali a igreja em Laodiceia, apontando para os últimos dias, dizendo da própria igreja, inclusive. E se a igreja está nessa situação, imagina o mundo, né? Quando ele diz que a igreja é um grupo, um corpo de pessoas que colocaram Cristo para fora. E ele diz que essa igreja declara: eu sou rica e abastada e não preciso de coisa alguma. Uma igreja que se sente suficiente, enriquecida, e o Cristo de Deus fala: e nem sabes que és infeliz, miserável, cego, nu, totalmente destituído. Razão porque Cristo diz: eis que eu estou à porta e bato. Olha que figura mais maravilhosa para ilustrar a condição dos últimos dias, sobretudo da igreja, porque é a igreja a que ele se dirige e a que ele se refere. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Já imaginou? Eu me recordo, eu prego desde a minha infância. Prego assim, eu falo, né? E eu criança já com meus 14 anos, 13 anos, 12 anos, eu pregava tanto de casa em casa, como eu pregava também nas praças, em culto ao ar livre. Antigamente fazia muito culto ao ar livre, hoje se vê menos, né? Quase não se vê. Então eu falava, aí nós usávamos alguns textos já que estavam ali engatilhados, e este era um deles. Pregando aos incrédulos, dizíamos, está escrito em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E não sabia eu que anos depois eu iria descobrir que Jesus está dirigindo tais palavras à sua própria igreja. A própria igreja. Então daí os irmãos começam a perceber que o cenário da apostasia para a manifestação do anticristo alcança também a igreja do Senhor Jesus no sentido histórico. Aí é sentido histórico. Ou no sentido da igreja prática. E não exatamente da igreja corpo de Cristo. Porque a igreja mística, ela não pode ser identificada. Eu olhando não posso saber. Quem passar daqui à frente sabe, aqui é uma igreja. E supostamente quem está aqui é a igreja. Mas como saber se o Renato é igreja corpo de Cristo? Eu não tenho como saber. Então há uma igreja mística, que Deus sabe e reconhece como tal, mas há uma igreja prática, uma igreja em que congrega e reúne pessoas. Então essa igreja prática, ela é alvo, portanto, dessa apostasia. Então não há garantia de se você está dentro de um local, num ajuntamento de que as coisas estão corretas. É preciso que cada um faça uma investigação profunda do seu coração, da sua fé, da sua verdade, da sua sinceridade, da sua busca, para que você possa de fato ter essa certeza de que você está nesse caminho de ser selado com o selo ou com o nome do Pai e do Cordeiro na sua testa, e não com o nome do anticristo, ou desse humanismo de que temos falado. Então veja que Paulo fala desse tempo de apostasia, essa época em que Deus será banido da história humana, no sentido da consciência do coração, e então, é nesse cenário que se manifestará quem? Se manifestará, será revelado o anticristo, o filho da iniquidade, ou o filho da perdição, o homem da iniquidade. É o homem iníquo que haverá de se manifestar nesse tempo escatológico. Mas veja que ele continua dizendo, agora no versículo 7, com efeito, tem um com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Em que época Paulo escreveu essa carta? Aproximadamente no ano 60 e alguma coisa, ou 50 e alguma coisa. 50, 51, por aí. Nessa época Paulo dizia, o espírito, ou o anticristo, o filho da perdição, vai se manifestar. Quando? Antes da vinda de Cristo, lá no cenário da apostasia. Porém,
ele já opera. Existe um mistério da iniquidade já operando. Desde sempre tem operado nos corações e nas almas. Tudo isso nos mostra e nos leva a entender que nós devemos ampliar o conceito de anticristo, sabendo que anticristo, de modo geral, é um espírito, é uma consciência anticrística trabalhando na humanidade desde sempre. Desde sempre, levando os homens a deterem ou reterem a verdade pela injustiça. Abra sua Bíblia rapidamente no livro de Romanos, no capítulo 1, e veja algo interessante aqui. Capítulo 1, versículo 18 em diante. A partir do 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Queridos, me permitam de eu tentar passar aos irmãos um sentimento que eu tenho. Às vezes nem sempre eu consigo passar exatamente aquilo que eu tenho no meu entendimento. Às vezes as palavras não correspondem ao pensamento, mas procure me entender. Ultimamente, talvez nos últimos 2 a 3 anos, eu tenho batido numa tecla e às vezes eu receio que a igreja, no geral, não esteja assimilando o espírito daquilo que eu estou dizendo. Talvez os irmãos entendam o que eu estou dizendo, mas talvez não entrou no coração ainda para gerar em nós um profundo arrependimento dentro de cada um de nós, porque o arrependimento ele gera mudanças. Não existe arrependimento sem mudança. E a minha insistência é exatamente nessa questão que eu chamo o valor e a qualidade orgânica da palavra. Quando alguém lê Romanos capítulo 1, versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Dificilmente essa pessoa, ao ler esse texto, pensará em si mesma. Até porque, teoricamente falando, quem ler a Escritura, seja um cristão, teoricamente ou no geral, então quando os cristãos leem, logo eles pensam em quê? Nos ímpios. Logo existe uma projeção do texto e uma aplicação do texto a um grupo de pessoas a que eles chamam de ímpios. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Logo eu me excluo do que o texto está dizendo. Porque já está determinado e definido na mente, nos corações dos irmãos da igreja, de que nós somos o povo santo. E quem não está conosco é o povo do capeta. Não tem essa separação, claramente. A ponto, por exemplo, talvez alguns cristãos tenham até mudado de ideia ultimamente, mas no geral, o católico não é salvo. Sim ou não? Tanto é que a igreja evangélica luta, batalha para ganhar as almas dos católicos para Jesus. E a justificativa é simples: eles não creem em Jesus. Mas quem falou para você que católico não crê em Jesus? Quem falou isso para você? Que eles não creem em Jesus? Creem em Jesus. Porque mas eles têm Maria. Mas a igreja evangélica tem Mamon. Se você partir desse pressuposto, né? Eu até acho que Maria, embora seja pecado a idolatria sobre ela, a mariolatria, não, sem dúvida, não há nenhuma justificativa para a mariolatria. Mas Mamon é mais perverso. É mais perverso. É um demônio mais perverso. Não que Maria seja um demônio. Não, mas até porque Maria não tem culpa de nada. Ela nem sabe o que está acontecendo com ela aqui na terra. Ela não está nem sabendo. Não informaram a ela que ela é corredentora. Não falaram para ela que ela é intercessora. Ela não está sabendo disso, né? Mas o que foi criado em nome dela é perverso, é pecaminoso, é diabólico. Tudo bem. Mas, então se instaura um falso entendimento de que nós somos os salvos, os outros são perdidos. Isso, aí me lembro na minha infância também, inclusive, como eu era pentecostal, né, eu era madureira. Então, para nós, naquela época, até os batistas eram perdidos. Na época era, porque os batistas eram tradicionais. As mulheres usavam calça? Não. Usava calça? Não. Calça esporte. Era o nome que dava. Usava calça esporte. Por isso iam para o inferno, para o lago de fogo. Não, na época, hoje não. Hoje
já há um consenso. Se você é da reforma para cá, está salvo. Reforma para lá, está perdido. Mas não é não? Hoje se aceita tudo, desde que seja da reforma para cá. Para trás, está perdido. E o pior, as obras não coincidiam, porque onde eu estava, vou parar de falar nomes aqui, porque não importa os nomes, né? Importa só as obras. Onde eu estava, a gente passava uma fome, porque quando tinha festa na nossa igreja, fazia aqueles almoços, então os filhos dos pastores, dos obreiros, dos cantores, recebia cada coxa de frango no prato grandona. Quando iam os filhos das viúvas, dos pobres, que era o meu caso, né? Aí vinha o sobrecu da galinha. Sim, vocês estão rindo de quê? Hã? Como é que vocês chamam aquela parte do finalzinho? É assim que eu chamava. Não tem palavrão nenhum. Era o nome que todo mundo falava naturalmente. Não tinha nada. Hoje em dia o pessoal, né, fica meio assustado sobre cu. O que é isso, pastor? Falando isso não tem nada a ver. É o nome que todo mundo, pelo menos a maioria chamava, né? Aquele finalzinho assim, tem uma setinha no finalzinho. Então, os pobres comiam isso. Ou então a costela da galinha, o pescoço, o pé. Tinha pé que vinha até com unha. Ah, tira as unhas. Não, esse aqui é do filho das viúvas. Pode deixar aí, dos pobres. Mas um dia, nós indo para nossa casa, a gente ia a pé, né? A gente congregava num setor de igrejas, área especial. Aí, bem na esquina assim, tinha uma igreja batista, das irmãs que iam para o Lago de Fogo. Não, nós estávamos claros que eles iam para o Lago de Fogo. Perdidos. As irmãs usavam calça esporte, usava pintura, cortava cabelo. Não tinha aquela regra. Aí nós passando ali com a fome, aí passamos, está tendo uma festinha na igreja batista, dos irmãos que iam para o Lago de Fogo. Aí meninos, sabe como é que é, né? Paramos, ficamos olhando lá para dentro, curioso. Aí veio uma irmã de calça esporte, né? Daquelas que ia para o Lago de Fogo, e convidou, vamos entrar. Quanta gentileza. Eu fiquei achei estranho, será que ela quer matar a gente? A gente assusta, a gente não sabe, nunca ouvimos uma gentileza. Aí nos abraçou, levou os 4 meninos, tudo de sandália havaiana, de calça comprida, né? Com os remendos no joelho, porque furava no joelho e aqui atrás, né? Tudo remendado. Entramos lá e ficamos no meio das crianças bonitas, tudo bem penteadinhas, mais rico, mas nos trataram igual. E nos deram bolo de cenoura, com aquele chocolate por cima, Coca-Cola à vontade. Espírito de Cristo lá no nosso meio. E lá do outro lado, nós que íamos para o céu, né, comendo sobrecu de galinha. Não, mas eu quero dizer que é a imagem que nós criamos de nós mesmos e do nosso grupo. É um espírito sectário. É lógico que o fato de haver aquele ou aquele outro erro, é erro, tem que ser corrigido. Mas não podemos medir as pessoas e colocar um selo de condenação, uma chancela de condenação. Antes, ao invés de fazermos isso, deveríamos, ao ler um texto bíblico, seja ele qual for, procurar nos encontrar nesse texto. Será porventura que eu não entro aqui nesse texto dos homens que detêm a verdade pela injustiça? Ora, não, pastor, nós confessamos a Deus. Cuidado, confessar a Deus e a Cristo não é ficar falando o seu nome. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Tem nada a ver. Você pode estar falando o dia inteiro o nome de Deus e o negando no viver. O que nega a Deus é o nosso viver e não as nossas meras palavras. Você lembra daquela parábola que o próprio Cristo conta, dizendo que um homem tinha 2 filhos, e ele disse aos filhos: olha, ide ao campo trabalhar. E disse que o primeiro filho, dizendo que ia, não foi. Ou melhor, é isso mesmo, né? E o outro filho, que disse que ia, um disse que ia e não foi. O outro disse que não ia e foi. Essa é a ideia. Se é o primeiro ou o segundo, não importa. Mas o que ele quer ressaltar é que um falou, verbalizou, não vou.
Aí eu falei, opa, isso aí já está enrolado, né? Não vai. Só que no coração, ele foi. Veja que o que determinou não foram as palavras, mas foi o coração. Já o outro que disse, eu vou, aleluia, glória a Deus, não foi. Este negou ao Pai no coração. É uma questão, né, o que nos move de fato e de verdade. Esse texto de Romanos 1, 18, fala desse cenário de apostasia. Ele diz de homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. E aí começa uma descrição. Começa uma descrição do espírito de apostasia dos últimos dias. Tendo o conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus. Ou não dá a Deus a devida glória que ele merece. E olha que vai demonstrar que essa glória não é verbal. Continuando diz, antes, ou melhor, nem lhe deram graças. São homens que, tendo conhecimento de Deus, eles sabem de Deus, porque é dito que a divindade foi manifestada para eles. É dito que os atributos de Deus foram manifestados. Então eles sabem. Só que eles vivem na terra, porque estes homens aqui, eles se fizeram deuses a si mesmos. Ou seja, tendo conhecimento, não deram a glória ao Deus verdadeiro. Trouxeram a glória para si. E tendo toda a abundância de vida e suprimento da parte de Deus, não lhe deram graças, porque este homem ele passa a confiar em si mesmo, e agora ele julga que tudo aquilo que ele é fruto e obra das suas próprias mãos. É o que está lá em Jeremias capítulo 17, versículo 5, maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu próprio braço a sua força, e que aparta o seu coração do Senhor. Hoje em dia se ouve falar muito de Jesus. Hoje em dia há muita pregação, muito louvor. Porém, Cristo hoje em dia foi trazido para o meio do povo como um mero aparato. É para abrilhantar o lugar. Cristo é trazido para satisfazer as necessidades e os desejos do coração dos homens. Ele não é visto mais como Deus a ser adorado e a ser servido. Os homens querem que Deus o sirva. Ou seja, Deus hoje é objeto de barganha, de troca, de controle. Mas quantos reconhecem o seu senhorio e falam, não, nós existimos para Ele? Quantos podem dizer com o apóstolo Paulo, olha, tudo posso naquele que me fortalece? De modo que quando Paulo entendeu e compreendeu a Cristo, ele falou assim, olha, uma vez que eu trouxe Cristo para a minha vida, e o estabeleci no meu coração como o Senhor, não importa mais o que aconteça. Se eu estiver vivendo na abundância, o nome dele é glorificado. E se eu estiver vivendo na miséria, na pobreza, na fome, na escassez, o nome dele é glorificado. Não se pode condicionar a adoração, a fé, a devoção às bênçãos recebidas. Mas é o que o evangelho atual, não o de Cristo, é o evangelho contemporâneo pregado, pelo menos na maioria dos casos, não é geral. Tem aqueles que ainda se mantêm na pregação do evangelho de Cristo, mas prevalece na massa essa ideia de que Deus tem que te abençoar. Ele tem que te abençoar. E por que ele tem que me abençoar? Ora, porque você é fiel. Seja você fiel, e ele será obrigado agora a corresponder à tua fidelidade. E aí a pessoa entende que ele é fiel, por quê?
Ora, porque na sua ambição de ganhar o carro desejado, a casa dos sonhos, o casamento perfeito, ou o que quer que seja, a pessoa fez um desafio. Levou a oferta do desafio, entregou. Então, eu cumpri a minha parte no trato. Agora, Deus é obrigado a cumprir a parte dele. E você agora é instigado a colocá-lo contra a parede. Ora, nas pessoas que praticam isso, ou que ensinam isso, se cumpre essa palavra. Tendo o conhecimento de Deus, não lhe deram a glória devida. Ah, mas falam de Deus, mas o usam por instrumento de barganha. O usam para a satisfação dos seus próprios desejos. Ah, mas leem a Bíblia, oram, jejuam. Os fariseus também faziam a mesma coisa. E foram chamados de filhos do diabo. Lógico, essa reflexão é para nós pensarmos sobre nós. Eu estou trazendo um exemplo para vocês pensarem como isso acontece. Mas nós precisamos desenvolver um coração que ama ao Senhor. O único serviço, devoção, fé, vida cristã, que para Deus é aceitável enquanto verdadeira adoração, é aquela que é movida pelo amor. Amar a Deus. Se não é por amor, pode parar? Já deveria ter parado. O Marcos vai perder metade da igreja. Quem perca tudo é lucro. Porque ficar lutando pela força natural da carne não serve para nada. É só cansaço, só fadiga. É o amor. O quanto nós precisamos entender. Ontem a mocinha, desculpa, eu esqueci seu nome, a Rafaela, ontem não foi hoje, foi hoje, dizia assim: está tão difícil as pessoas seguirem a Deus por amor. Amor. Reconhecimento no coração. Precisamos falar: Senhor, eu não quero cair nesse espírito de apostasia. Eu quero viver a minha vida, conduzir a minha vida, dirigir a minha vida a partir do amor. Eu quero que o teu espírito gere no meu coração amor por ti. Te ver como pai, como origem, causa fundamental de todas as coisas. Para que vivendo eu na terra e te reconhecendo como tal, eu possa te servir em cada um dos meus semelhantes. Aí muda. Aí você vai ser movido por um coração puro. É certo que isso não vai acontecer de hoje para amanhã. Não se desespere. Mas a nossa busca é nesta direção. E o Espírito da verdade vai nos conduzir a toda a verdade. Ele vai conduzir. Ele vai fazer. A salvação é dele. É ele que realiza. Eu sei que muitos dizem que a salvação é dele no sentido de que, ponto, ele deu, está dado e ponto final. Não, é dele porque não somente ele se ofereceu a nós por salvação na cruz, como é ele que opera todas as transformações de salvação dentro de nós. Agora, ele não fará sem que você deseje por isso. Sem que você o convide. Se é dito: eis que eu estou à porta e bato, diga a ele: Senhor, então eu estou abrindo a porta. Entre, vem, Senhor. Entra na minha casa, entra no meu coração. E vai entrando em todas as regiões escuras, em todos os lugares da minha alma, do meu ser, da minha mente, do meu espírito, do meu coração. Senhor, e vai abrindo e vai limpando esses quartos que estão trancados, com tantas coisas guardadas, tantos ressentimentos, ou tantos sentimentos, tantos preconceitos que nós guardamos e trazemos. Pede para ele entrar e fazer uma limpeza. Vai doer, mas e ele vai fazer. Ele vai fazer, tenho certeza, não é? Devagarzinho ele vai fazendo, vai mudando, vai te dando entendimento, e você vai se quebrantando.
E esse processo é um processo de selamento. Apocalipse capítulo 14 nos fala sobre os selados sobre a testa. Abra a sua Bíblia em Romanos, em Apocalipse capítulo 14. Se o Apocalipse fala sobre o selo da besta, ele também fala do selo do Pai. Vamos colocar nesses termos. Se o Apocalipse nos fala sobre a marca, o selo do anticristo, ela também nos fala da marca do selo do Cristo de Deus. Ok? Vamos pensar dessa maneira, para vocês entenderem que o selo do anticristo não pode ser um chip. É outra coisa. Vamos lá. Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Quem é que está em pé sobre o monte Sião? Monte Sião é o símbolo da realeza. É o símbolo da verdade. É o símbolo do centro da vontade de Deus nos moldes da linguagem do Antigo Testamento. Então, sobre esse monte, quem está em pé? O Cordeiro de Deus. Ou seja, se o Cordeiro de Deus, que é Cristo, ele foi morto, não foi? Não foi imolado? O que ele faz em pé sobre o monte? Olha, ele está ressurreto e totalmente vitorioso, porque o alto do monte é a vitória. Então ele está triunfante, Cordeiro de Deus, em pé sobre o monte Sião. E com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Esses que aqui estão, eles têm nas suas testas escrito o nome do pai e o nome do filho na testa. Será que é alguma espécie de chip que a igreja, os crentes vão produzir com o nome do pai, vai colocar na testa dos crentes? Saiu das águas do batismo, taca, pum, como se fosse um boi, né? Será que é isso? O que vocês entendem que é esse nome escrito na testa, o nome do pai e do filho? O que vocês entendem que é? Exatamente o que Paulo disse. Esta é a aliança que eu farei com eles nos últimos dias. Em suas mentes imprimirei as minhas leis e as inscreverei. Ter o nome do Pai e do Filho inscrito na testa significa que foi gerado nessa mente uma consciência divina, uma consciência que está em plena harmonia e em pleno acordo com o Cordeiro de Deus. Aqui está agora um grupo de pessoas cristãs, no sentido legítimo da palavra, ungidos com o ungido, juntos ali em vitória. Esse selo não pode ser outra coisa senão o trabalhar do Espírito no homem, gerando Cristo no seu interior. O oposto também não pode ser diferente. É dito então que é oferecido uma marca, que é o sinal da besta. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 18. Ou versículo 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui eu quero fazer uma relação de texto com os irmãos, para os irmãos entenderem esse ponto. Falamos ontem, Daniel capítulo 2 e 3, o que foi dito. Capítulo 2 fala da revelação de Deus acerca dos propósitos da humanidade. Ele mostrou os reinos da terra, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma, os 4 grandes impérios predominantes ou proeminentes da história humana, o que é uma síntese de
todos os homens em todo o mundo. Lembra que eu falei ontem acerca de império? Império não significa uma nação. Império quer dizer uma nação e toda a sua influência sobre outras nações. De modo que o império, ele vai crescendo e vai tomando quantas nações houverem sob a sua influência. É o que no grego, né, se dá o nome, quando fala na Bíblia de autoridade, a influência que se exerce sobre outro, essa ideia. Então, lá está esses reinos todos como uma grande imagem, uma grande estátua. Estátua de quê? De um animal? De um homem. Este grande homem, aquela grande imagem, com a sua oponência, fala do desejo do coração de todos os homens caídos. Fala de um futuro humanismo, a instauração do homem no centro de todas as coisas. O homem está caminhando para se impor como o homem da história. Mas este homem não para por aí enquanto homem. Este homem tem um outro anseio. Esse homem não é para ser apenas o homem, mas agora ele se coloca, capítulo 3 de Daniel, para ser adorado. Nabucodonosor colocou aquela imagem, 60 de altura por 6 de comprimento, 60 côvados por 6 côvados de largura, e agora todos são aclamados e chamados e convocados para se prostrarem diante daquela imagem. Quando o homem se dobra diante daquela imagem de homem, ele está se rendendo ao humanismo e fazendo do homem o seu próprio Deus. O homem, ele busca a divindade para si. E talvez, eu não sei o quanto que vocês possam entender isso, e às vezes fica um pouco distante, às vezes, mas como é que o homem quer ser Deus? Como é que isso é possível? E eu li um livro recentemente, e eu não costumo recomendar livro, porque livro é como peixe traíra, né? Eu não gosto de peixe, não como peixe, mas dizem os comedores e os que conhecem peixe que traíra é um peixe de muita espinha. É verdade? Vocês conhecem? Eu não conheço. Né? Com muita espinha. Então, comendo ali o peixe, você pode acabar se engasgando com uma espinha, pode ser um problema para a sua vida. Então, o livro é assim, você tem um livro bom, você recomenda, aí a pessoa lê e não consegue discernir, vai comendo as espinhas junto. E aí você pode se machucar. Então, eu não gosto muito de dar nenhuma referência de livro que eu leio. Quase todo dia, pastor, quais os livros que você lê? Eu leio a Bíblia, Mateus, eu leio Marcos, eu leio Timóteo. Eu leio esses livros aí, né? Tem outros, né? Uma série de outros livros. Mas tem um livro que eu li, eu não vou recomendar, mas eu vou falar, se você quiser ler, isso é um problema seu. Mas é um livro do ponto de vista de antropologia, um dos melhores que eu já li. E é um livro, de todos que eu li até hoje, eu acho que é um dos melhores. Só não é melhor do que A Dracma Perdida, né? Mas não é mesmo, não. Se bem que são temas totalmente diferentes, né? Mas é bom, o livro que eu li é bom. É de um ateu. O homem é ateu, ele não crê em Deus. Mas ele também não está escrevendo para falar do seu ateísmo, não. Ele escreveu este livro para construir um panorama da história humana. Desde os primórdios, desde o Homo erectus, quando diz na história que o homem se pôs de pé e passou a andar em 2 pés, para a transição deste homem para o Homo sapiens, o homem inteligente, quando o homem entra no processo de compreensão das coisas, se torna um ser inteligente, e aí ele é reconhecido agora como nós somos os Homo sapiens, que diz. E aí a projeção do livro é para demonstrar, e aí vem o título do livro, que esse homem, que outrora era apenas um Homo erectus, que se colocou de pé, se tornou um Homo sapiens, um homem inteligente. Ele tem um desejo no coração, e agora ele quer ser o Homo Deus. Este é o nome do livro, Homo
Deus. E o extraordinário desse livro, embora o seu autor seja ateu, e embora em vários momentos ele procure negar a existência da alma humana e a existência de Deus, mas o caminho que ele trabalha é um caminho em que ele faz uma demonstração desse desejo do coração do homem de ser Deus, e como o homem constrói esse caminho, e como o homem poderia alcançar esse objetivo. E aí ele vai falando assim, olha, o homem nos primórdios da história, ele encontrou alguns desafios. O desafio do homem para se firmar sobre a terra enquanto Homo sapiens e não ser banido da sua existência sobre a terra, ele teve que vencer alguns inimigos, alguns problemas, alguns empecilhos. E ele cita, portanto, 3 desses problemas. Ele cita o problema da guerra, ele cita o problema da fome e o problema das epidemias. E aí ele vai demonstrando historicamente a data, o lugar, a ocasião, no seu livro, de como que no passado pessoas ou nações eram dizimadas quase que completamente por causa que a guerra era uma necessidade de sobrevivência. Mas o homem, ele foi vencendo a necessidade da guerra, de sorte que hoje, em razão dos vários instrumentos de pacificação e de globalização, a guerra se tornou uma exceção. Ainda há guerra, lógico que há guerra, mas não é uma necessidade. Hoje em dia é uma exceção, e o homem venceu, portanto, essa etapa. Aí ele coloca que a fome, por exemplo, como produzir alimento para tanta gente. Inclusive havia estudos científicos que apontavam que em 1960, por exemplo, não haveria comida para a quantidade de pessoas que haveria na Terra. Ou seja, a humanidade seria banida da Terra por falta de alimento, porque o crescimento demográfico seria muito grande em relação à quantidade de comida. Mas o homem começou a usar o quê? A ciência, o conhecimento, a tecnologia, para produzir alimento em grande escala, de modo que hoje, nós estamos em 2018, não se pode pensar que a humanidade morreria de fome. Hoje em dia tem alimento para todo mundo, ninguém morre de fome. E se alguém morre de fome, é porque tem um outro que está tomando e impedindo que ele se alimente. Aí já é um outro problema. Mas o problema da fome foi superado, foi vencido. Aí vieram as epidemias. O homem morria de tuberculose, morria de tifo, morria de que mais? De gripe. Tudo matava o homem. E quando vinha uma doencinha velha, lerda, besta, nada a ver, um vírusinho, dizimava muita gente, ia matando. E o homem ficava desesperado. E diante desses desafios, o homem medieval, o que ele fazia? Diante da morte, ele, por se sentir indefeso, ele só podia fazer uma coisa. O que ele fazia? Clamava a Deus, né? A culpa era do demônio e a salvação estava em quem? Em Deus. Então era um povo crédulo que buscava a Deus saída. Mas com o conhecimento científico, o homem foi crescendo intelectualmente, foi tendo várias descobertas, de modo agora que o homem começa a descobrir a solução para as doenças. Aí veio a penicilina, os antibióticos, vieram toda a ciência, o conhecimento dos médicos para operar coração, rim, fazer transplante, tudo isso. E o homem venceu, portanto. Hoje em dia, quando surge uma epidemia, logo ela é vencida por meio do conhecimento científico e tecnológico. Então esse autor vai demonstrando como foi vencendo. Venceu a guerra, o problema da guerra, o problema da fome, o problema das epidemias. E aí ele abre o livro dizendo, qual é agora a agenda do homem pós-moderno? O homem não vai parar de ter um desafio para vencer. Se o homem agora se sente completamente estável, senhor de si, desde o iluminismo para cá se apregoa, a humanidade não precisa mais de Deus, porque ela tem os meios e ela tem os recursos que outrora eles eram desprovidos e só podiam clamar a um Deus. Agora eles não precisam mais de Deus. Como as coisas começam a se encaixar,
Quando você olha o processo histórico, isso é verdade, é um fato. Como que a partir do iluminismo, né, daí para frente, começou a se apregoar. Iluminismo quer dizer, a humanidade andava em trevas. Trevas para ele era o quê? Era o teocentrismo. Era a ideia de que Deus comanda tudo, de que Deus é o soberano, que Ele está no controle da vida humana, e Ele é o centro da vida humana. Acabou aqui a Idade Média, surge um período chamado Iluminismo, em que se diz, o homem agora saiu das trevas, ele agora enxerga, ele pode ver, ele agora, daqui para frente vão surgir as várias ciências e as várias áreas do conhecimento, só surgem a partir do Iluminismo para frente. Vem a Revolução Industrial, vem a Revolução Francesa, é o homem se levantando na história e dizendo, nós somos capazes, nós somos todo-poderoso, nós somos, é a estátua lá de Daniel, aparecendo e surgindo na história como humanismo. Razão porque, com o fim da Idade Média, o primeiro período que surge na história chama-se Renascimento. O que quer dizer renascimento? É o homem que está renascendo. Mas esse renascimento está ligado a um outro período da história, 4º século antes de Cristo, em que havia o humanismo dos gregos. Os gregos adoravam o corpo do homem. Eles tinham o corpo e o homem e todas as suas capacidades como sendo o alvo de uma sociedade perfeita. Era o homem por excelência. Olha as imagens dos deuses gregos, todos na forma humana, como que eles tinham uma ideia dessa perfeição. O Renascimento é o resgate dessa era clássica da Grécia, em que traz o homem de volta para o centro da história. A partir do Iluminismo, a humanidade como um todo, ela entra num caminho de apostasia. Ela entra num caminho de abandono. Até a própria teologia que apregoava Deus vai sofrer os efeitos desse humanismo. Uma teologia que se enfraquece. Uma teologia que agora começa a sofrer uma visão em que o homem ocupa essa centralidade. Vai se cumprindo o texto de Jesus, em Apocalipse capítulo 3, daquela igreja que diz, sou rica e abastada. O homem da era moderna e pós-moderna é um homem que diz sobre si mesmo, sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Então no livro O Homo Deus, mostra agora que a próxima agenda do homem, a agenda para o século 21, é de que tendo ele se imposto e colocado na história como sendo suficiente, ele agora quer se tornar Deus. Mas isso é loucura. Alguém pode falar, não pode? Isso é loucura. Mas o autor do livro, o ateu, ele conseguiu perceber isso de forma real e prática. Ele diz, agora os próximos desafios é o homem vencer a infelicidade, é o homem vencer a velhice e o homem vencer a morte. E talvez para você possa ser um absurdo, mas ele coloca todos esses problemas, a infelicidade, a velhice e a morte, ele diz no seu livro O Homo Deus, são problemas técnicos. Ele quer dizer, o homem já consegue manipular medicamentos para produzir os hormônios da felicidade, da alegria, do prazer. Ele diz, a velhice são células que morrem, e o homem, por meio da biomedicina, por meio de estudos de científicos, tecnologia, ele está já procurando os recursos para superar o problema das células que vão morrendo. Ele diz, olha, e o homem morre de quê? Ele morre de infarto. As veias entupiram, o coração parou, o cérebro, ou seja, são todos os órgãos do corpo que têm um problema que define a morte. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus não tem nada a ver com a morte de ninguém. Se houve falência desse ou daquele órgão, se o órgão deu problema, não é Deus que tirou a vida, é um problema técnico. É como um carro, o motor fundiu, acabou. Então ele diz, e os homens começam a procurar essas soluções para que o seu coração não dê um infarto,
para que os seus rins não parem de funcionar, de modo que ele diz no seu livro que a intenção dos homens é vencer todos esses problemas para o homem alcançar, portanto, e consequentemente, a imortalidade. Pastor, você acredita nisso? Não, não é que eu acredito nisso. É que os homens caminham nesta direção. Agora, vai acontecer isso? Não. O próprio ateu diz que não vai haver. O próprio ateu, sabe o que ele fala? Ele fala, olha, não existe progresso sem investimento. Não existe ciência e tecnologia sem investimento. E não existe investimento sem dinheiro, sem recurso. E não existe recurso sem exploração do planeta. Então, toda a riqueza, tanto de energia, né, e outros recursos minerais, tudo é o homem explorando o planeta, tirando da terra, e com isso a terra vai sofrendo um desequilíbrio, até o momento em que o próprio ateu declara que a terra não vai suportar tudo isso, e vai sofrer o apocalipse. O ateu que está falando. Ele fala, vai ter o apocalipse, que o homem está construindo com sua própria mão. Então observe vocês que a humanidade está caminhando nessa direção. Por isso que um grande poeta, por isso que um grande literato, ou sobretudo filósofo, Friedrich Nietzsche, já ouviram falar? Fez uma declaração que assustou a muita gente. Ele disse, Deus está morto. Os cristãos viraram uma fera. Misericórdia. Esse homem está endemoniado. Que estivesse, não sei. Mas ele falou uma verdade. Mas, pastor, você está ficando louco? Você está corroborando com o que esse maldito disse? Calma, calma. Pense um pouco. O que ele está dizendo? Vamos pensar o que ele está dizendo. Até fizeram um filme. Deus não está morto. E eu sempre faço uma crítica quando eu falo desse filme, porque quem fez esse filme, certamente um cristão, eu penso evangélico, não entendeu nem o que Nietzsche disse. Porque o filme de Nietzsche, ou o filme Deus não está morto, qual é o tema que ele trata? O tema do filme, não tem um professor, e esse professor não é um ateu, que nega a existência de Deus? Então o filme, o tema central é ateísmo. Ele começa com ateísmo e termina esse professor, salvo engano, se convertendo a Cristo, a Deus. Mas quando Nietzsche diz Deus está morto, ele está dizendo o contrário disso. Ora, se está morto, estava o quê? Vivo. Se estava vivo, existia. Então não é ateísmo. Agora, quando ele diz Deus está morto, ou matamos Deus, o que ele quer dizer? Ele fala assim, olha, o homem na história, presta atenção, desde os primórdios, caminhando com Deus, com um conceito equivocado ou não, caminhando com Deus. Deus no centro da história humana. Os gregos, todos havia, até os politeístas, até os falsos deuses. A ideia é o homem e a sua concepção da sua necessidade de um Deus. É isso que ele quer colocar. Esse homem ele vai crescendo intelectualmente. Na medida que o homem cresce intelectualmente, ele vai se desprendendo desse Deus. Porque esse Deus que ele traz consigo é o Deus que resolve os seus problemas. Mas uma vez que este homem vai aprendendo a andar com seus próprios pés, por que ele vai viver sob a tutela de um Deus de quem ele não precisa mais? Aí ele vai abandonando. Quando chega, então, exatamente no final da Idade Média, Renascimento, Iluminismo, Revolução Industrial, Revolução Francesa, as grandes descobertas, surge a imprensa, as grandes invenções, o homem chega a um ponto que fala assim, nós não precisamos mais de Deus. Deus, ele é assassinado. Não Deus, o eterno assassinado, é assassinado da história dos homens. Os homens já não carregam mais Deus enquanto prioridade nas suas vidas. Deus está morto. Para você, para mim. Para a igreja não, pastor, em nome de Jesus. Para a igreja sim, Jesus diz também em Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Vocês colocaram o Cristo para fora, fecharam as portas, estão lá dentro cantando hinos que levam o nome dele,
Vocês ficam caídos no chão, gemendo, chorando, babando, né? Canta um hino, né? De 1 hora. Cadê o nosso irmão Jair? Não é com você que eu estou dizendo. Não tem nada a ver com a sua música. Mas fica lá, lindo, lindo és, lindo, lindo, lindo. Mas ele está lá fora. Entende? Tem nada a ver com você, nem com o seu hino. É porque está bem na minha frente aqui, não tem como eu não falar. Lindo, lindo, lindo és. Então, ele é lindo, lindo. Mas ele é lindo, é. As minhas críticas em canções, em várias coisas, é a contradição nossa. Lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, lindo, 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 lindo. Mas e aí? E esse sentimento tão grande que eu tenho, onde é que ele aparece na minha realidade? Nos meus relacionamentos? Um dia desses colocaram assim, Jesus te ama, no WhatsApp, aqueles negocinhos, aqueles postzinhos. Aí eu estive embaixo, isso eu sei, quero saber se você me ama. Isso eu sei, ué. Eu quero saber como é que você está, como é que você me olha. Porque amor a Deus que não se manifesta de maneira prática como amor ao próximo, não é amor a Deus. É mentira, diz João na sua primeira epístola. Então nós ficamos às vezes falando, Senhor, vem. E me parece, sabe o quê? Que Deus não quer vir. Eu fico clamando, Senhor, vem, vem, vem sobre mim, reina sobre mim. E o pau quebrando no dia a dia. Aí eu fiquei um dia pensando, rapaz, eu estou desconfiado que Deus não quer, porque nós queremos muito. A gente chora, canta, e grita, e geme, e rola, e faz tudo. E Ele não está vindo, então é Ele que não quer. Ou será que Ele não quer que nós fiquemos pedindo? Ele quer que nós tenhamos uma mudança de disposição. Ele já está aqui. Ele nem poderia deixar de estar aqui. Ele nunca esteve ausente. Toda ausência e toda separação só acontece na minha cabeça, na minha consciência caída, no meu coração caído. Ele nunca se ausentou de mim. O Pai nunca nos deixa. Até porque se Ele te deixar, você vai sofrer a morte eterna. Você vai ser banido, porque nele existimos. Nele nós nos movemos. Se Ele se ausentar de nós, como é que você vai existir por si mesmo? Não tem como. Absolutamente. Então, ocorre que este homem da modernidade, a sua forma de ser no mundo, sua visão, sua compreensão, o que determina o seu viver, a sua prática, que são os seus valores. Então veja que a consciência, os valores, a ideologia, aquilo que está dentro de nós enquanto pensamento, vai se refletido no viver. Não existe dicotomia entre pensamento e ação. Impossível você ter um pensamento e agir diferente dele. Impossível. Nós só agimos de acordo com o que somos. O homem da modernidade e da pós-modernidade é essa grande imagem que está aí erigida. O humanismo, o homem se pôs como Deus. Não o busca, não o adora. E quando fala do seu nome, fala em mera formalidade. São ateus práticos. Se Deus deixar de existir, ou se Deus deixasse de ser o que Ele é uma tese totalmente tola, mas para vocês entenderem. E Deus, acabou, não existe mais, não há mais. Não mudaria nas nossas igrejas. Continuaríamos do mesmo jeito, falando o nome dEle, cantando. Não mudaria, efetivamente não mudaria nada. Ocorre que isso é Daniel capítulo 2 e 3. Essa estátua, Nabucodonosor construiu aquela imagem, todos adorem. Aí vem Cristo em Mateus capítulo 24, versículo 15, e fala, olha, vocês lembram da profecia de Daniel? Jesus falando. Como que ele profetiza a profanação do santuário. Profanação do santuário. E ele diz, olha, quem lê entenda, quando virdes o abominável da desolação, a palavra abominação significa literalmente o ídolo, a imagem.
no lugar santo, fujam para os montes. A coisa vai estar ruim, difícil. Ele agora está dizendo, olha, os últimos dias que serão marcados por guerras, fome, epidemia, o caos da humanidade, em razão dos seus próprios pecados, se dará quando virdes, quando o homem instaurar no lugar santo a abominação, o ídolo. Aí vem Paulo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e fala, olha, por ocasião do tempo de apostasia, o homem da iniquidade vai ser revelado. Porque ele sempre esteve, mas ele tem que se mostrar aquilo que é de fato e de verdade. E ele diz que esse homem da iniquidade, ele se assenta no santuário de Deus. Pense comigo em nome de Jesus. Por muito tempo eu próprio ensinei acerca da reconstrução do templo de Jerusalém. Eu ensinei isso. Estão nos meus vídeos lá. E ensinei que uma estátua, imagem do anticristo era feita e colocada dentro desse santuário. E repito, é possível que essas coisas aconteçam deste modo. Agora, é preciso que eu entenda o significado disso. Não teria para mim nenhuma razão e nada me afetaria se construísse aqui um templo e viesse um homem mau contra Deus e colocasse a estátua dele lá dentro. E daí? A primeira coisa que eu falaria é, bobagem sua, porque o templo, mesmo reconstruído, mesmo em Jerusalém, mesmo sobre o Monte Moriá, eu falaria, não tem nenhum valor para Deus, é uma bobagem, você não profanou nada. Porque o templo, enquanto templo sagrado, só existiu até a encarnação do Verbo. Depois da encarnação do Verbo, o próprio Verbo falou, eu sou o templo vivo. E o Cristo está habitando aqui esse templo vivo, e esse templo de vocês, por perderem completamente a sua serventia, será destruído e não ficará pedra sobre pedra, não seja derrubada. E daí? Qual é o valor do templo para Deus a partir da encarnação do seu filho? Vem Tiago, ou melhor, vem Estevão e diz em Atos 7, para os judeus, Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Com outras palavras, se passou. Teve a serventia. Não tem mais casa de Deus enquanto templo físico. Isso não existe mais. Isso é a economia veterotestamentária. Vem Paulo em Atos 17 e fala a mesma coisa para os pagãos. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Aí de repente vem o homem da iniquidade nos últimos dias, vai lá, reconstrói o templo, coloca uma imagem lá dentro e vai me incomodar em quê? Entendeu? Para mim, é igual o templo do Edir Macedo, não muda nada. Ambos profanados. Mas para mim, não tem nenhum valor, absolutamente, e para usar um termo bem bíblico, para dizer que eu sou bastante espiritual, para mim é como esterco, cocô de cachorro. Nas palavras de Paulo, tudo aquilo que eu tinha por lucro, agora não somente as perdi, como as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Refúgio se lê literalmente no grego como esterco, isto é, cocô de cachorro. Mas é Paulo que disse, e eu sou espiritual, eu pego as palavras espirituais. Então tem que entender o significado, ou melhor, o sentido, né? O sentido. Que o homem da iniquidade se assenta no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. E observa que é dito que este que se assenta, ele se opõe a tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, e se assenta como se fosse o próprio Deus. Olha a contradição. Se ele se opõe àquilo que se chama Deus, por que ele se faz Deus a si mesmo? É porque ele é contra o ser eterno, o Deus eterno e o seu ungido.
para que ele se faça a si mesmo Deus. Ele se ponha. Desde sempre, a humanidade tem trabalhado na sua mente para esse fim. O homem tem sido, desde o princípio, trabalhado para ser independente de Deus, abrir mão de Deus. E isso acontece no silêncio da história e no silêncio dos nossos corações. Isso acontece toda vez que nós nos sentimos suficientes. E a nossa insuficiência, eu dizia recentemente, achei uma maneira boa de ilustrar a nossa suposta e falsa suficiência. Às vezes o cristão fala assim, eu sou dependente de Deus. A gente não fala ou não fala? Quem é capaz de falar, eu sou independente de Deus? Quem é capaz de falar? Ninguém fala, é louco. O ateu pode falar, né? O incrédulo, o blasfemo, nós não. O problema, repito, é que às vezes nós falamos que somos dependentes, mas somos mesmo independentes. Querem ver uma coisa? Se nós associarmos a ideia de que João fala que aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso, ele quer dizer, não existe amor a Deus real que não se manifesta como amor ao próximo. É simples. Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, e assim como o Pai é em mim e eu em ti, que vocês sejam em nós, eu em vocês, vocês em mim. Lembra de João 17, 21? Jesus nos convida e ele ora ao Pai por essa unidade. Ele quer dizer, o cosmo é uma unidade. A criação não é algo separado de Deus. A criação é uma unidade com Deus. E para ilustrar tamanha unidade, Jesus ilustra dizendo, eu sou a videira e vós sois os ramos. Isso é uma unidade. Eu olho para a videira, eu não vejo ramos, nem vejo videira separada de... Eu vejo uma coisa só. Sim ou não? E nesse texto, portanto, nessa ideia de unidade, ele fala sobre a necessidade, não de estarmos. Ele fala, todo ramo que estando em mim, é uma afirmação, estando em mim, não produz fruto. Então a necessidade não é de estar, é de produzir frutos. Aí ele diz, permanecei em mim. Então, estando nele, precisamos permanecer. O que implica que estando em Deus, isso é um fato, porque dele nós procedemos, nele vivemos, nele nos movemos. Eu tenho que desenvolver essa consciência de permanência. Eu tenho que desenvolver essa decisão de permanecer. É só eu que posso decidir isso. Porque ele diz, se você não produzir frutos, será cortado, lançado fora. Perfeito? Então, você foi criado em mim, para mim, e você deve produzir frutos. E quando o ramo, então, produz frutos, imagine só, vem outro e colhe o fruto. Sim ou não? E aí quando o ramo produz fruto, e alguém vai lá e colhe, vem o agricultor, que é o pai, e poda o ramo. Vai podando, arrumando, cortando as folhas excessivas. Para quê? Para que ele dê mais fruto. Aí vem mais pessoas e que faz o quê? Arranca esse fruto e leva. Aí você produz o quê? Mais frutos. Quanto mais arranca de você e tira seu fruto para matar a fome do outro, para ser o prazer, o gozo do outro, você vai produzindo frutos. Para que você existe? Para você? O ramo produz fruto quando alguém vem colher. Opa, parou. Você está louco? Rapaz, eu estou aqui dando mó duro para poder produzir esses frutos aqui. Aí vem você, vai arrancar meu fruto e vai levar para você. E o pior, leva o fruto do ramo da vide, faz vinho, bebe, não me chama. Eu fico aqui me doando, e ele lá, tomando vinho, alegre, feliz, igual Noé, animado, animação. E eu aqui, enquanto ele se anima lá, eu produzindo. Doação. É ou não é? É unidade. Sem mim, nada podeis fazer. Só que aí, o homem não pensa assim.
que ele é um com a videira, e esses que estão se alimentando do meu fruto também pertencem à videira, porque é o outro. Nós existimos para servir. Você só serve para servir. Se você não servir, não serve para ser. Ou melhor, se você não servir, o agricultor vai cortar esse ramo. Não tem outra serventia. Eu quero ser um ramo bonito. Não. Não é para ser bonito, é para produzir fruto. A única utilidade, tanto é que o agricultor está de olho. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que não produz fruto, ele corta. Produz fruto. A única serventia é produzir fruto. Mas o fruto só vem a partir de uma consciência clara. Eu e o Pai somos um. Porque sem mim, nada podeis fazer. O outro vai colher o fruto. Quando o outro colhe o fruto, ou o pai, que seja, tira o fruto para alimentar a outros, se dá essa relação. A minha dependência ao Criador, ela se manifesta como resultado para servir o outro. Não há dependência real do Pai, se o outro não está sendo servido, se o outro nada recebe da minha vida, se eu não compartilho os meus dons intelectuais, espirituais e materiais com os homens. Essa mordomia, essa distribuição. Então, quando eu desprezo o meu semelhante, quando eu digo não ao meu semelhante, quando eu ignoro o meu semelhante, ou quando eu tenho um problema de relacionamento com Marcos, e aí eu fico tão aborrecido com esse camarada, que simplesmente eu ignoro a existência dele. Banir da minha vida. Essa desgraça. Mas não é assim que a gente fala? Eu estou tentando simular um momento que a gente está meio nervoso. Tal. Aí eu pergunto, mas como é que você pode viver sem o Marcos? Como assim? Eu preciso dele para quê? Ele paga minhas contas? Então, vá plantar batata. Não é assim que a gente fala? Ora, como é que eu digo depender de Deus e digo não precisar dele? Depender de Deus é depender do outro, é precisar do outro. Quem diz depender de Deus, mas se vê como independente das pessoas, e qualquer coisa é motivo para matar o outro, mandar o outro para o inferno, é um ser independente. É espírito do anticristo. O amor de Deus une, traz. A mente de Cristo é aquela em que o Cristo desceu, e descendo, reuniu as nações em torno de si. Pensa na cena. Essa cena é pedagógica, né, irmãos? Por favor. É só para os irmãos. A Bíblia descreve essas coisas espirituais e orgânicas de um modo a você compreender as nações todas em volta dele. Nem é possível isso, né? Do ponto de vista prático. As nações e ele no meio, como é que pode ser? Tem jeito? As nações todas da terra e ele no meio. Vocês aí, agora da Ásia. Não. Isso é para você entender a mensagem. Reunidos. Vamos fazer aqui, vocês para cá, você para a direita, vocês para a esquerda, bora uns dos outros, separando. Eu quero duas alas aqui. A minha direita e a minha esquerda. Pô, foi movimento, ninguém sabia o que se tratava. Todo mundo para esperar. O que ele vai dizer? Deus interveio finalmente na história humana. As nações, os homens estão diante dele. O que ele vai dizer? Aí ele olha para os que estão à direita e fala assim: vinde. E para onde? Benditos do meu Pai. Vocês são benditos do Pai. Coisa estranha. E eu pensava que estava todo mundo condenado.
As nações não é igreja. Vocês possuem um reino por herança, que o Pai preparou para vocês desde a fundação do mundo. Está preparado um reino para vocês. E aí, eles estão tão desorientados quanto às teologias, que eles falam assim, mas por que, Senhor? Como é que é isso? Por qual motivo essas pessoas entrarão para o reino? Aí Jesus falou, porque eu tive fome. Vocês me deram de comer. Não lembra? Tive sede, me deram de beber. Estive nu, vocês me vestiram. Olha aí a história. Aí ele disse, o senhor desculpe a gente tem muito respeito pelo senhor, até porque o senhor está cheio de glória, cheio de anjo aí em volta do você. A gente sabe que o senhor é que manda em tudo, mas assim, a gente tem que ser honesto, né? Tem que ser honesto. Aí não lembra de quando o senhor estava assim, e a gente... Quando foi que nós te vestimos? Olhe para mim e eu pergunto para você, em nome de Jesus, se você encontrasse Jesus com fome, Jesus, você soubesse que era Ele, você daria comida para Ele? Na hora? Pensaria duas vezes? Levaria para sua casa? Dava o melhor quarto para Ele? Não, ia ser uma disputa. Não, vai para minha casa. Não, para minha. Pensa numa briga para levar Jesus para casa. É Jesus. A gente falou assim, olha, quando vocês alimentaram, vestiram os meus pequeninos irmãos, fizeram isso a mim. Qual é o princípio aqui? Só se serve a Cristo quando se serve a seus pequeninos irmãos. Acabou. É o princípio do Evangelho. O oposto também vocês sabem, né? Dos que estavam à esquerda. Então, o Evangelho é uma conclamação para que nós nos libertemos de uma vez por todas desse espírito humanista. Afinal, a marca que se imprime na testa ou na mão direita é 666. E o próprio Apocalipse diz no capítulo 13, olha, ou 16 agora, 13 e 16, a todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. E esse número 666, ele é uma formação de duas ideias. Primeiro, a base deste número é o 6. Não é a base? E 6, o que significa na Escritura? O homem. O próprio texto diz, é número de homem. Afinal, o homem foi criado no 6º dia. Falando do Cristo encarnado, feito homem, para servir de bênção para o mundo, enquanto salvação na nova aliança, o próprio Cristo disse, enchei de água as talhas. Lembra da história da transformação da água em vinho? Quantas eram as talhas? 6 talhas, representando a humanidade de Cristo, que se enchendo de morte, se faz vida e nova vida, e gozo e alegria para aqueles que o recebem. O número 6 é número de homem, representa o homem. Só que esse número 6, que é a base do número, se repete 3 vezes. E o número 3 representa o Deus Trino. O Deus revelado na Escritura, ou Deus da Escritura, é 3, no sentido da revelação. Ele é trino. Então, o 666 significa simplesmente o homem que, assentando-se no santuário de Deus, a si mesmo se faz Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E ostentar, desejar ser o próprio Deus, está para as nossas atitudes, o nosso viver,
de independência dele, enquanto a única fonte, e o modo como nós nos impomos sobre os outros, de modo a oprimir, desprezar, não compartilhar, usurpar. Eu digo usurpar porque aquilo que temos é para ser dividido. Todos os bens espirituais, materiais e os bens intelectuais devem ser compartilhados. Então, essa marca 666 fala desse espírito de independência, esse humanismo, de separação, que se manifesta efetivamente nas nossas relações sociais, nas nossas relações uns com os outros. Creio que é tempo de nós revermos os nossos conceitos. É preciso repensarmos. Com certeza, todos nós aqui temos muito a resolver. Muito. Eu mesmo, não são poucas as coisas que precisam mudar. Agora, elas nunca mudarão enquanto eu não efetivar um caminhar de autorreflexão. Nós falamos muito das pessoas. Fulano é isso, fulano fez aquilo, fulano pensa desse modo, fulano se separou. Você viu? Fulano se separou da mulher. A gente fica pensando, misericórdia. E o Marcos fez o quê? Não fez nada. Eu sabia, essa igreja não está com nada. É que agora o Marcos é responsável. O casal lá se separou, quem é o culpado? Aí ele fala, não, mas não sou bem, é um ministério. Eu só faço o que o ministério faz. Aí no final, não, é o Alexandre. Nem sei quem é o casal, eu fiquei responsável pela separação do casal. Nós falamos muito uns dos outros, mas nós temos que fazer uma autorreflexão. Inclusive esse ministério aqui fala muito das outras igrejas. Não fala? Sim, não é falar mal, mas a gente fala as realidades. O negócio está feio aí fora. E por que não falar de nós então? Nós também somos uma igreja também, ué. E eles com os erros dele e nós com os nossos. Então, se nós tivermos uma atitude mais reflexiva, pensarmos mais a nós mesmos, pensarmos nosso coração, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. Então eu preciso refletir, e essa conferência precisa me levar a pensar sobre o espírito do anticristo, o que é, precisa me levar a considerar se porventura eu não estou me permitindo que esse mundo, ou que eu seja conformado a este mundo, e o ser conformado ao mundo é o ser selado, se conformar a esse século, e isso eu tenho que partir das minhas relações pessoais. Não fica só pensando, Jesus, preciso mudar. Não, a sua reflexão é no ponto nevrálgico das relações, dos relacionamentos. É aqui onde nós vamos conseguir mensurar e identificar as eivas do nosso coração, nos relacionamentos. E para tanto, se é uma autorreflexão, está se refletindo e entrando para dentro do seu ser, tome cuidado para nunca justificar os seus erros. Nunca justificar. Não, mas tem que justificar, porque foi o fulano, não fui eu. Já não tem como mais. Sua reflexão não tem nenhum valor, porque você já disse, eu não tenho culpa. Então você não pode ter arrependimento daquilo que você não tem. Quem tem que se arrepender é o outro, não sou eu. Pronto, você está fadado a ser o mesmo eternamente. Então essa autorreflexão, essa reflexão sobre você mesmo, ela precisa ser totalmente pura de qualquer tipo de argumento, de desculpa.
Porque nós somos cheios de desculpas. Qualquer coisa que você me perguntar, eu tenho uma resposta para você. Qualquer coisa. Não, mas foi isso. Aí nós vamos culpar o trânsito. Vamos culpar as pessoas. Vamos culpar o governo. Vamos culpar a nossa mulher. Ou a mulher culpar o marido. Não vamos desculpas. Vamos culpar a igreja. Vamos culpar os irmãos. Sempre você procurará um responsável pelo problema do seu coração. Amém?